E aí, pessoal, tudo bem? Bora mergulhar nos bastidores do mundo espiritual? Hoje o papo é sobre Missionários da Luz. Sabe, o terceiro livro daquela série incrível do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. Se preparem, porque a gente vai entrar numa parte bem técnica, sabe? Nos detalhes de como o nosso mundo e o mundo espiritual se conectam. Pra gente começar, olha só que frase forte do Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico. Ela resume perfeitamente o coração do livro. A vida não acaba com a morte do corpo. Pelo contrário, é um processo que não para. Tipo uma escola mesmo, onde cada coisinha que acontece é uma lição. E a morte? A morte é só a gente mudando de capítulo, indo para uma nova fase de aprendizado. Então, se no livro Nosso Lar a gente teve aquela visão mais geral, um panorama da vida depois da morte, Missionários da Luz é diferente. Ele nos leva, tipo, pro laboratório da coisa. O André Luiz mergulha a fundo nos detalhes quase científicos da conexão entre o espírito e o corpo. Ele mostra os mecanismos invisíveis que comandam a nossa vida. É de verdade uma viagem para aquilo que a gente não vê. Aí fica aquela pergunta, né? Mas como é que o mundo espiritual se conecta com a nossa realidade física? Será que existe uma ponte, uma ligação biológica mesmo? Pois é, o livro responde isso de um jeito surpreendente. E tudo começa com uma glândula bem pequenininha que fica no nosso cérebro. E essa é a primeira grande revelação, digamos, técnica do livro, a glândula pineal, também chamada de epífise. Naquela época, muita gente achava que ela não servia para quase nada. Mas o André Luiz vem e diz o contrário. Ele a descreve como a principal ponte biológica entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Olha, segundo a obra, a epífise é nossa. Muito mais do que os cientistas da época sequer sonhavam. Pensa nela como um centro de comando para a nossa vida emocional e, ao mesmo tempo, como uma antena. Uma antena que capta e também transmite as energias do plano espiritual. E por que isso é tão importante? Porque ela é essencial para o desenvolvimento da mediunidade e, aqui está o pulo do gato, para o nosso equilíbrio emocional do dia a dia. E essa frase aqui deixa bem claro o peso da pineal. O André Luiz não deixa dúvida, ele é direto. Para qualquer tipo de mediunidade, ela é a peça central. É através dela que a mente vira tipo um radiotransceptor, sabe? Que envia e recebe. Ela amplifica o poder da mente de mandar e receber energias de outras vibrações. Agora, a parte que eu acho mais incrível é quando a gente compara isso com a ciência. Pensa bem, o livro de 1945. O André Luiz chama a pineal de glândula da vida mental e liga ela com as nossas emoções. Anos depois, a ciência vai lá e descobre a relação da melatonina, que é produzida pela pineal, com distúrbios de humor. Ele fala de hormônios psíquicos que mexem com a energia reprodutiva. E não é que, 13 anos depois, em 58, isolam a melatonina e confirmam que ela regula os ciclos reprodutivos? É uma coincidência que dá o que pensar, né? Ok, agora vamos entrar num assunto que, de primeira, pode até assustar um pouco, mas que o livro trata de um jeito bem técnico. Vampirismo espiritual. Mas esquece aquelas histórias de terror, tá? Não tem nada a ver. Aqui, a gente está falando de uma consequência direta das leis de sintonia, de troca de energia entre o nosso plano e o plano espiritual. O ponto principal é entender que o vampirismo espiritual é basicamente um parasitismo de energia. Espíritos que ainda são muito apegados às sensações daqui, aos vícios, eles acabam se conectando a pessoas encarnadas que vibram na mesma frequência. Para quê? Para sugar a energia vital delas. Mas atenção, não é um ataque aleatório ou por pura maldade. É um processo de dependência, de afinidade mesmo. Os hábitos e os pensamentos parecidos é que criam essa ponte. A gente pode pensar nessa imagem aqui para ilustrar bem a ideia. A conexão não é forçada, sabe? Ela acontece por ressonância, por sintonia. Os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos hábitos, tudo isso funciona como um ímã. A gente acaba atraindo companhias espirituais que têm os mesmos padrões que os nossos. A responsabilidade, no fim das contas, começa dentro da nossa própria cabeça, nas escolhas que a gente faz todo dia. E aqui a gente tem um guia bem prático. De um lado, o que atrai, o que abre as portas, os vícios, o desequilíbrio emocional, os pensamentos negativos. E do outro lado, o que defende, o que fecha as portas, a oração, o autodomínio, a disciplina, elevar os pensamentos. Fica muito claro que a melhor proteção que existe é a nossa reforma íntima, né? Aquele trabalho de formiguinha, constante, de se conhecer e de tentar melhorar sempre. Mudando um pouco o foco agora, a gente vai para um dos capítulos mais, impressionantes do livro,
A reencarnação. E olha, esquece a ideia de que é algo aleatório. A reencarnação é mostrada como um verdadeiro projeto de engenharia espiritual. Tudo planejado nos mínimos detalhes e executado com uma precisão incrível. Para a gente conseguir visualizar como isso funciona, o André Luiz conta a história do Segismundo. Ele é um espírito que está se preparando para voltar para a Terra. A gente vai acompanhar essa jornada dele, desde o planejamento lá no plano espiritual até o momento em que ele nasce de novo. Olha só que processo fascinante. Primeiro, vem o planejamento detalhado da nova vida. É como se fosse um projeto de um arquiteto mesmo. Depois, tem a preparação espiritual dos futuros pais. Aí, vem a parte delicada da ligação de energia entre o espírito e a mãe. Durante a gravidez, existem técnicos espirituais, os espíritos construtores, que ajudam na formação do feto. Eles garantem que o corpo físico seja exatamente o que aquela alma precisa. E por fim, o nascimento, que é só o começo de uma longa jornada de integração que só vai se completar lá na infância por volta dos 7 anos. Então, quando a gente junta tudo isso, a pineal, as influências espirituais, a reencarnação toda planejada, a gente chega numa verdade que é fundamental: a responsabilidade imensa que cada um de nós tem sobre a própria vida. As lições principais são muito claras e, olha, podem transformar nossa visão de mundo. A vida é uma escola que nunca fecha, sempre evoluindo. Nossos pensamentos criam a nossa realidade e atraem companhias na mesma sintonia. A reencarnação é uma chance de ouro para a gente progredir, para consertar as coisas. E o mais importante de tudo, nós somos os arquitetos do nosso destino. Cada escolha, cada pensamento é um tijolinho na construção do nosso caminho. E para fechar essa parte, essa frase do André Luiz resume tudo de um jeito brilhante. A reencarnação não é o fim da linha, sabe? Ela é a ferramenta. É o meio que a gente tem para nossa alma ser educada, ser aperfeiçoada para coisas muito maiores. E para a gente terminar, fica aí uma pergunta para a gente pensar. Se é verdade, como o livro nos mostra, que os nossos pensamentos e emoções são as ferramentas que constroem a nossa realidade, tanto a de agora quanto a do futuro, que tipo de mundo a gente está construindo para nós mesmos exatamente neste momento?